Olá, nós conversamos em videoconferência com o Roque Ferreira. Ele foi vereador. Quem o conhece aqui em Bauru e na região sabe que ele milita há bastante tempo no sistema ferroviário, que é fundamental para a gente entender as questões dos gargalos de transporte no Brasil, que é fundamental, inclusive, para as relações de avanço e desenvolvimento intercontinental. E o Roque vai nos ajudar a entender uma medida nova que infelizmente acaba de acontecer. A Rumo, que é a concessionária atual aqui do sistema que envolve a Malha Oeste e a Malha Paulista, logo depois de conseguir uma prorrogação junto ao governo federal, o DENIT, a NTT, de 30 anos para um contrato que vai agora até depois dos anos 50, ela entregou a malha que envolve mais a nossa região aqui na estrutura de Bauru. Então nós vamos conversar com o Roque para entender quais são essas consequências. E Roque, obrigado por conversar conosco. Ia começar para a gente saber o seguinte: qual é a estrutura desta chamada malha que interessa diretamente a Bauru aqui, por favor? Eu agradeço a TV Câmara, agradeço mais uma vez a você. Como nós havíamos dito, Nelson, na audiência que foi realizada aqui em Bauru, para discutir a renovação antecipada do contrato da Malha Paulista, nós já alertávamos, né, que a empresa Rumo, que entrega o grupo Raizen Cosan, ela não tinha interesse em operar, assim como outras concessionárias, né, trechos da ferrovia que não estejam ligados diretamente a seu negócio, ou trechos, né, que por onde não circulam suas próprias mercadorias, né? A Malha Oeste é a antiga estrada de ferro noroeste do Brasil, que tem um trecho de 1.625 quilômetros, né, vai de Bauru a Corumbá na divisa com a Bolívia, e tem o ramal de Campo Grande a Ponta Porã, 325 quilômetros. Esse ramal está abandonado já desde 2001, né? E a Rumo agora, que já havia suprimido o transporte aqui na nossa malha, né, 90% do transporte foi suprimido entre Bauru e Corumbá, fez a apresentação de devolução desse trecho ao governo federal, né? E é bastante interessante que, ao fazer essa devolução, né, e o governo aceitar a devolução que eles chamam de devolução amigável, né, as concessionárias elas ficam desobrigadas fazer qualquer indenização à União em razão, né, dos prejuízos que foram causados nesses 24 anos de concessão, né, que a Noroeste foi concedida em 1996. Ao longo desse período de concessão das ferrovias, as concessionárias foram muito beneficiadas, né? Então, basicamente é o seguinte: se houver a devolução da Rumo, da Malha Oeste, tudo indica que nós teremos aí em torno de 1.900 quilômetros, né, porque foi integrado a Malha Oeste também, um trecho que vai de Bauru, é o antigo ramal da Sorocabana, que vai de Bauru a Mairinque, né? Basicamente esse setor fica sem transportes, né? E ficando sem transporte, obviamente, o nível de abandono tende a levar a um processo de sucateamento muito rápido da malha ferroviária, né? Quer dizer, a Rumo hoje é a maior, né, operadora de transporte ferroviário no Brasil, né? E ela vem suprimindo vários trechos, né? Já havia suprimido bastante, né, no processo de concessão, e hoje ela vem segmentando ainda mais os trechos por onde os seus trens circulam. Roque, para o leigo entender, você que já atua nisso e analisa há bastante tempo, quando você tem a teoria do sistema de concessão, você sempre é trazido à baila de que é um sistema que transporta mais em volume, né? E ele, por isso, é muito mais vantajoso para grandes conglomerados e grandes volumes de natural de transportes do que os outros meios, como o sistema rodoviário, sobretudo, que predomina no país. Por que uma empresa desse porte, que está ligada em vários pontos do país, deixa sucatear sistemas que vão colocar em risco o seu negócio durante tanto tempo? Bom, na verdade, Nelson, hoje, depois das concessões, contrariando até
o que se passa em países liberais, nós não temos mais um sistema de transporte articulado. As ferrovias, elas transportam um tipo de carga para atender interesses de natureza econômica do país. Isso foi acentuado no governo do presidente Lula, quando ele elaborou o plano de aceleração do capital, que era baseado no agronegócio e no minério. Então, a ferrovia só transporta para exportação. Ou seja, você pega um trem, hoje, uma composição de trens aí com 120 vagões, elas estão transportando minério para o Porto de Santos, grãos para Paranaguá, grãos também para o Porto de Santos. Cargas gerais, o que a gente chama de cargas gerais? Cargas gerais são aquelas cargas que abastecem o mercado interno. As ferrovias têm uma participação zero nisso, né? Ao ter essa participação zero no transporte de cargas gerais, todo o transporte, eu vou falar numa linguagem bem simples, viu, Nelson? Todo o transporte interno no país, por exemplo, de alimentos, de arroz, de feijão, de enlatado, enfim, tudo aquilo que a gente compra na gôndola do supermercado é transportado por caminhões. E aí nós temos um grave problema. Nós temos, no modal rodoviário, no modo de transporte rodoviário, um excedente muito grande de caminhões, de veículos de transporte. As grandes empresas de transporte rodoviário, elas operam hoje no pequeno percurso, ou seja, percurso de até 350 quilômetros. E aí é muito rentável esse percurso. Agora, o frete de longa distância é feito por aquilo que se chama de caminhoneiro autônomo, né? Como você tem um excedente muito grande de caminhão, o frete acaba, de certa forma, caindo. Só que o custo desse processo aumenta na cadeia do transporte, porque são estradas ruins, frota ruim, consumo de combustível. Então, você vai somando todos os custos nesse processo. Aí, esse custo ele provoca uma deseconomia, que aparece na gôndola do supermercado. Quando a gente vai pagar a conta de um gênero de primeira necessidade, todo esse custo com o transporte está embutido. E isso nos leva a um outro problema. Como a matriz desse transporte é baseada no petróleo e nos seus derivados, você precisa produzir cada vez mais óleo diesel. E nós temos um problema no Brasil. Nós temos capacidade de captar petróleo, de tirar petróleo, mas não temos capacidade de fazer o que a gente chama do refino, que a hora que a gente refina é que você tira uma proporção de óleo diesel, uma proporção de gasolina. Então, quanto mais óleo diesel você precisa, mais gasolina você produz. Se você pegar essa gasolina e colocar no mercado nacional, a um preço quase zero, você vai provocar um desequilíbrio brutal na economia do país. Porque o país vai ter que importar óleo diesel e importar gasolina. E esse preço é dolarizado, não tem preço de produto em real, né? Então, isso é um absurdo. E acaba favorecendo os grandes grupos, né, de natureza econômica em várias áreas, seja as grandes empreiteiras que operam com essa questão das estradas, sejam as grandes empresas de transporte que operam no pequeno percurso, enfim. É toda uma cadeia onde se ganha muito dinheiro com o transporte rodoviário, em detrimento dos interesses do país, né? Nós poderíamos ter um plano nacional de transporte e mobilidade urbana que fosse integrado e equilibrado. O que é equilibrado? A matriz central do transporte no Brasil deveria ser o setor ferroviário. E, a partir daí, integrar os outros modais. E o mais engraçado, Nelson, é que isso já foi assim. Lá nos primórdios, na primeira ferrovia, ela era intermodal. Para você chegar lá onde ficava o imperador, né, você tinha que andar um pouco a cavalo, você tinha que andar um pouco de barco, um pouco de trem e subir a serra com tração animal. Então, você tinha 3 tipos de modais, né? Aqui na nossa região nós já tivemos isso. Você tinha na ferrovia o que a gente chamava
a Operação Rodo Ferroviário. As mercadorias chegavam aqui em Bauru, vindo principalmente aqui da região de São Paulo, ou do Porto de Santos, e você ia distribuir esses produtos aqui na região. Você distribuía com caminhões, estava escrito lá caminhão rodo ferroviário. É o que a gente chama da articulação do transporte. Isso acabou. Hoje, se você retirar o minério de ferro, porque as ferrovias transportam, elas transportam muito pouco. Para a população entender mesmo. A Rumo, ela não é uma empresa de transporte ferroviário, ela opera ferrovia. Mas ela opera ferrovia no ponto que interessa a ela. E um exemplo, a Rumo, ela tem esse trecho de Pederneiras de Bitola Larga, que a gente chama, né, de Pederneiras, a divisa com Mato Grosso do Sul, com Mato Grosso lá em Panorama. Você está falando da Malha Paulista já? É só para explicar, para o pessoal de Bauru entender. Eu ia te perguntar, que é muito legal essa explicação para as pessoas também entenderem, Roque. Estou aproveitando aqui. Porque, já embuti na seu raciocínio, me desculpa, por que na Malha Paulista ela tem tanto interesse, tanto que prorrogou por 30 anos, e a Malha Oeste ela está devolvendo, para as pessoas entenderem essa lógica? A Malha Paulista, ela tem interesse, mas não é em todos os 2.500 quilômetros da Malha Paulista. A Malha Paulista é o trecho, o interesse que eles têm é quando sai lá de Mairinque, que é a entrada do Porto de Santos, de Bitola Larga, né? E vem aqui até Santa Fé do Sul, que é a antiga estrada de ferro araraquarense, que liga ali em Santa Fé do Sul com a Ferronorte, que vai até Rondonópolis. É por essa ferrovia, Ferronorte, entrando aqui na Alta Araraquarense, que sai toda a produção de grãos, né, feita nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, esses grãos vão para o Porto de Santos. Aí é onde a Rumo tem interesse em operar. Esse trecho, que é aqui, por exemplo, de Pederneiras a Panorama, ela não tem interesse em operar. Como ela não tem interesse em operar o trecho lá da região de Presidente Prudente, os trechos estão tudo abandonados. Não tem, para esse setor, nenhum projeto de investimento. A Rumo, sobre o ponto de vista empresarial, ela está trabalhando com o seu negócio. Só que você cria um grande monopólio que não interessa ao país. Né? Quer dizer, qual é a nossa política de transporte? Você pode ter, por exemplo, em Tupã, produtores de açúcar. E esses produtores querem levar o seu açúcar, né, até o Porto de Santos. Hoje eles têm que fazer usando caminhão. Eles não têm trem que sai, que passe ali por Tupã para pegar essa carga, agregar essa carga num comboio ferroviário e levar até o Porto de Santos. No caso da Noroeste, que é a Malha Oeste, para você ter uma ideia, e a população também tem uma ideia. Nós temos trens de passageiro não, trem de carga, que sai de Três Lagoas, um trem por dia. Esse trem passa aqui em Bauru, que é o que a gente chama da Vaca Verde, né? Que é o trem que sai ali de Três Lagoas para levar celulose até o Porto de Santos. Ele vem até Bauru, de Bauru ele pega a malha da antiga Sorocabana e vai até Mairinque. Circulando aí um trem por dia. Nós temos um trem que sai aqui de Bauru uma vez por mês. Ele leva ferro, né? Ferro, ele leva vergalhão para Bolívia. Ele sai ali da região da Vila Dutra, né? E vai até Corumbá. Esse é os trens que a gente tem circulando. Ali na região de Corumbá, nós temos um pequeno trecho, que é entre Maria Coelho e Porto Esperança, que trabalha com minério. Todos os outros trechos estão desativados, não opera trem. Então, ela quer devolver. Aí, governo, você pega e fica com isso. Na linguagem popular, né, é o seguinte: nós pegamos a laranja, descascamos, chupamos bem a laranja, pegamos a bagaceira, agora estamos dando para o governo. Fica aí com a bagaceira. E se eles estão devolvendo esse grande trecho agora, e o governo, através do ministro Tarcísio lá, falou que tem outras empresas interessadas,
Como é que fica a lógica na sua visão aí em relação ao custo de investimento de recuperação ou eles vão querer só um pedacinho também, eventualmente? Na verdade, esse processo de devolução amigável, ele vem sendo tratado já há alguns anos, né? O marco regulatório vem sofrendo alterações já há bastante tempo. Isso é um erro brutal, você deixar essa infraestrutura na mão dos interesses econômicos. Por exemplo, o pessoal gosta muito de utilizar os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos, mesmo as operadoras sendo privadas, existe um processo de regulamentação onde a interferência do Estado é muito maior do que quando as empresas aqui no Brasil eram empresas estatais. O Estado, ele atua para defender nessa logística de transporte os interesses não de uma ou outra corporação, mas os interesses, né? Primeiro, os interesses da economia global do país. No caso do Brasil, e o Brasil é um país interessante, né, cara? Essa mania de ficar copiando as coisas. Para facilitar a vida das empresas, o senador José Serra apresentou um projeto de lei que vem ao encontro desses interesses. O projeto de lei do senador José Serra, que está sobre a relatoria de um senador do Partido dos Trabalhadores, o Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que acabou incluindo essas concessionárias atuais, ele permite a devolução desses trechos ferroviários, sem nenhuma contrapartida por parte das concessionárias, abrindo a possibilidade de fazer a relicitação, você fazer uma nova concessão, tentando copiar um modelo americano, que seria o seguinte: você pega um pequeno trecho aqui, vou voltar um exemplo novamente aqui de Bauru para a gente entender. Você pega esse trecho aí de Tupã, aí você faz a licitação do trecho de Tupã até Pederneiras. Aí uma empresa ganha a concessão de Tupã até Pederneiras. Então, eu vou transportar açúcar. Quando chega ali em Pederneiras, a malha de Pederneiras ao Porto de Santos é operada por uma empresa chamada MRS Logística. A MRS Logística, ela detém o direito sobre a passagem de trens naquele trecho dela. Como o direito de passagem acabou agora, esse direito de passagem dava a essa pequena empresa, né, que licitou o trecho de Tupã a Pederneiras, chegar lá no Porto de Santos. Agora não tem. Aí ela vai ter que negociar com a MRS Logística para utilizar a malha que a MRS Logística utiliza. Aí a MRS vai dizer, tudo bem, seu trem passa da linha que eu estou operando, mas você vai ter que me pagar um pedágio. Mas aí, ao invés de resolver o problema estrutural, por esse seu exemplo do país, piora. Mas é exatamente isso, porque o modelo, Nelson, não é para ter um sistema, uma malha de transporte, né, aonde todos possam se utilizar dessa malha. Onde todos possam utilizar de que forma? Você tem várias experiências no mundo, nós já tivemos isso aqui, eu não estou falando nada de novo aqui. Né? Nós tivemos um período que a Cargill contratava trens específicos para fazer o transporte das suas mercadorias. Não tinha nenhum problema em fazer isso. A Cargill, inclusive, comprou locomotivas, né? Pagou fretes com locomotivas para a antiga FEPASA. O problema é que hoje a ferrovia não faz parte mais do Plano Nacional de Transporte. A ferrovia virou uma correia de transmissão de grandes corporações. Né? Então, por exemplo, todas as ferrovias no Brasil, todas que hoje estão em operação, elas estão vinculadas a um negócio superior. Por exemplo, a MRS que eu falei, ela está ligada, né, aos transportadores de minério. Ela usa a malha ferroviária só para transportar minério de ferro. A MBR, minério de ferro para exportação. A Rumo é a mesma coisa. A Rumo se utiliza de trechos ferroviários aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, para pegar o produto, principalmente que são grãos, e colocar no porto para vender. Ela não vai fazer assim, caridade, por exemplo, trabalhar com trem, né? Nessa região aqui de Bauru, a Três Lagoas, por exemplo,
né, com fretes subsidiados para atender o interesse daquela economia local, que isso era política de governo. Era uma política de governo. Agora, o governo não interfere mais nessa política. Está liberado. E o que nós estamos vendo é isso. Né? Tanto que nós chegamos a uma situação onde a malha ferroviária, hoje, em operação, é menor que a malha ferroviária de 1911. Mas, Roque, como é que isso aconteceu? Aconteceu com o processo de concessão. E, infelizmente, todos os governos, né, de Collor até o governo Bolsonaro, mantiveram essa política, né, que é uma política absurda. Qualquer lugar do mundo que você vai e você coloca a situação do Brasil, as pessoas não acreditam, elas acham que nós estamos mentindo. Né? Elas não conseguem imaginar como que as coisas circulam num país das dimensões como o nosso, que não tem transporte fluvial, não tem transporte de cabotagem, que é o transporte pela costa, né? Sim. E nós acabamos com nosso transporte de cabotagem, e que não tem transporte ferroviário de carga. Eles falam assim, mas como é que vocês movimentam as coisas? Aí a gente explica, eles falam, não, nós não conseguimos entender. Eu passei por essa experiência, né, quando viajei participando de congressos, seminários e simpósios. Né? Mas essa é a triste realidade que nós estamos vivendo. Né? Então temos dois problemas hoje para demarcar aqui, principais entre outros tantos. Temos o problema da relicitação, mas com a questão estrutural, física, operacional em jogo, e um problema de marco regulatório em transformação, onde pode piorar ao invés de melhorar. Seria correto esse resumo? Olha, na verdade, aquilo que começa mal não tem jeito de terminar bem. Quando, lá no governo Collor, e a gente tem que dar o crédito corretamente para as pessoas, né? Muito se fala da cassação do Collor, mas foi o Collor que introduziu no Brasil toda a política liberal, né? Das aberturas, de ataque aos serviços públicos, né? De privatizações e concessões. Dentro desse contexto, Nelson, as privatizações elas obedeceram uma lógica, né? Que foi a lógica do aprofundamento do que a gente chama de liberalismo econômico. Elas atenderam interesses que não foram os interesses do país, né? Elas atenderam mais os interesses das grandes corporações e do capital dos países centrais, né? Eles tinham interesse em se apropriar desses serviços, né, como tem até hoje interesse em fazer essa apropriação para rentabilizar o seu recurso. Por exemplo, não foi à toa que se aprovou aí o marco regulatório do saneamento, né, que é um nome bonito, né, novo marco regulatório do saneamento, que traduzindo com a linguagem popular é a autorização para privatizar, né, a prospecção, tratamento, né, e distribuição de água, assim como esgoto, porque isso dá dinheiro em qualquer lugar. O Brasil está um pouco atrasado nisso, né, porque em alguns países do mundo, em algumas cidades do mundo, que foi feito esse processo, voltou a se reestatizar. Por exemplo, Paris é um exemplo, tantas outras cidades. Agora, no nosso caso específico, o marco regulatório, nós começamos as concessões da ferrovia, primeiro, sem uma agência de controle. A NTT foi criada 3 anos depois. Segundo, quando se fez toda a discussão do processo de privatização, eles dividiram a rede ferroviária em várias regionais. Tanto é que aqui em Bauru era SR10, né? Aí eles dividiram em malhas. E aí eles foram vendendo de acordo com os interesses do negócio. Não foi feita uma venda global da empresa. Então você tinha na rede ferroviária setores que eram superavitários, você tinha setores que eram deficitários, como ocorre em todas as grandes corporações de negócio. Porque você tem algumas atividades que elas são atividades, né, que sustentam a atividade principal. Né? Um exemplo era o que a rede ferroviária transportava. A rede ferroviária ela nunca teve problema de receita nem de transportes. A rede batia recordes de transportes todo ano até 1995, até 1993. Mas o que a rede transportava? O grosso do transporte da rede ferroviária federal eram minérios, grãos e combustível.
Quando a gente discutiu a liberação da tarifa, porque as tarifas eram controladas pelo governo, o governo autorizou a liberação das tarifas. A rede ferroviária podia aplicar uma política tarifária aberta, menos para o minério de ferro e para o combustível. Agora, o minério de ferro, a gente transportava, por exemplo, cobrando $8 a tonelada da MBR, da empresa mineradora brasileira. $8 você cobrava por tonelada para chegar até o porto. Quando no mercado, o mercado dizia que deveria cobrar $18. Num debate que nós tivemos no governo federal em 1990, e nós negociamos isso com o chefe do SNI na época, né, o general Ivan de Souza Mendes. Ele falou, essa tarifa aqui do minério de ferro ela é intocável. Por que ela é intocável? Porque se a gente aumentar o preço do frete, o nosso minério de ferro vai chegar no Japão, vai chegar em outros países, custando muito mais caro, por exemplo, do que o minério de ferro da Austrália. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma política chamada assim de compensação, normalização contábil. Você cobrava um frete menor, operava para atender o interesse estratégico da exportação de minério, aí o governo compensava, né, essa falta de recursos, né, para continuar mantendo a operação. Se certo ou se errado, essa era uma estratégia para atender um interesse maior. Agora você não tem mais isso. O sistema está única e exclusivamente colocado na mão dos interesses privados. Então, isso pode fazer com que a gente tenha aqui no Brasil, ou na nossa região aqui em Bauru, um trecho de ferrovia que não vai ser operado. Né? Pela experiência que a gente tem, pelo que a gente já vem acompanhando e continua acompanhando no Brasil todo esse período, eu não acho que seria possível fazer uma licitação de uma malha ferroviária do tamanho que é a Estrada de Ferro do Leste do Brasil, né, se não houvesse um processo de planejamento articulado. Né? Nós estamos com essa perspectiva de você não ter o que fazer muito com essa ferrovia, né? Quando, na verdade, nós teríamos. Né? Sempre foi um sonho do Brasil ter uma ligação com o Pacífico, né? É o Atlântico Pacífico. Nós saímos lá de Santos, né? Passa aqui por Bauru, vai embora até na Bolívia, até Santa Cruz, e nós estamos a poucos quilômetros, né, de chegar em 2 portos, né? Ali no Chile e no Peru. E havia esse projeto que vinha sendo discutido com o governo do Evo Morales. Mas com a situação do golpe lá na Bolívia, morreu essa discussão. Então, o país está construindo um corredor, que a gente chama de corredor bioceânico, para o modal rodoviário. Esse foi um debate que a gente fez muito no governo do Lula. Né? A gente dizia que os ferroviários alimentavam uma expectativa de que no governo do presidente Lula, essa situação do transporte ferroviário pudesse ser revista. Né? Foi uma expectativa frustrada, né? Porque ao invés de investir num plano nacional de viação, foi investido de maneira pontual em algumas ferrovias. Um exemplo é a Norte-Sul, né? Que também é operada pela Rumo. Né? A Rumo tem um monopólio da Norte-Sul. Né? Enfim, foi criada uma situação para favorecer a participação do capital privado. Né? Isso mostra o grau de dependência que o nosso país tem. Né? Você colocar toda a infraestrutura do país na mão de corporações privadas é basicamente você abrir mão da autonomia, né, de tratar de um assunto extremamente estratégico, né, para o interesse da população. Né? Então, esse é o dilema que a gente enfrenta, né? E vai continuar enfrentando, né, por um bom período. Né? Até que a gente tenha um governo que adote uma postura, né, de reestatizar todo o sistema de transporte ferroviário dentro de uma proposta de construir um modelo de transporte novo para o país. Né? Quer dizer, aí é possível você observar o desenvolvimento de maneira muito rápida. Né? Porque dinheiro para fazer investimento tem. Né? Quer dizer, nós usamos aí 49% do produto interno bruto para pagar juros e serviços da dívida. Né? Esse dinheiro poderia ser investido para construir essa autonomia para o país. Né? Roque, muito obrigado por você ter nos dado uma aula breve aqui
das questões do nosso modal e de toda a sua estrutura. A gente vai aguardar, lógico, os passos em relação ao que o governo vai fazer no setor, até por ser nossa missão pública também aqui de rádio e televisão. E assim que tivermos esse posicionamento, a gente te chama para ver conosco o que eles colocaram no papel, viu? Eu agradeço, Nelson, em nome dos sindicatos ferroviários, da qual sou diretor licenciado, né? E nós estamos acompanhando todo o processo. Acho que a nossa tarefa, nesse momento, é de estar mostrando essa situação para a população, né? Quer dizer, principalmente para nós, para a nossa cidade e para a nossa região, que cresceu e se desenvolveu a partir dessas três ferrovias, da Noroeste, da Sorocabana e da Paulista, né? Mas, infelizmente, pelo desenho que a gente tem, a tendência é que esse processo de precarização, né, esse processo de sucateamento da infraestrutura do país continue, né? Por isso que a gente precisa refletir muito bem nos passos que a gente toma, né? Em qualquer momento que a gente vive dentro da sociedade. Eu sou um defensor assim, de um novo Plano Nacional de Viação, assim como o meu sindicato e a maioria dos ferroviários do país, né? É por isso que a gente continua combatendo aí, mesmo com todas as dificuldades do momento presente. Obrigado, um abraço, se cuida aí.